à tua volta, cante. A sua volta, O grande dia o grande dia em que tu virás, então contigo estaremos. contigo estaremos Para todo sempre. para todo sempre. Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, ó Alfa, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, nosso Senhor, nosso Deus, que está assentado no trono acima dos altos céus, o único e verdadeiro Deus, Deus que fez todas as coisas, o Deus que por meio da sua palavra chamou a existência todas as coisas daquilo que não havia. O Deus que nos amou de tal modo que deu o seu único Filho para morrer por nós. Nós entramos em oração e através dos méritos do nome e do sacrifício de Jesus, chegamos diante do teu trono, porque pela fé nele nós fomos justificados. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, tem feito e há de fazer. Te agradecemos por este privilégio de iniciarmos mais um dia buscando a tua presença, buscando a tua face, a tua força, tendo o privilégio de mais uma vez envolver o nosso espírito com o teu espírito, tendo o privilégio de expressarmos o nosso louvor, a nossa adoração. Tu nos criaste para que nós o adorássemos e o servíssemos, e temos este privilégio que infelizmente muitas pessoas não têm. Muitos estão por este mundo invocando deuses de todas as espécies, sem saber que há um Deus, o único Deus, o Deus que responde, que ouve, que opera, que fala, que se manifesta. O Deus que permanece Deus de
de eternidade a eternidade. Te agradecemos, pedimos em nome de Jesus, para que o Senhor venha perdoar os pecados, iniquidades, transgressões de todos aqueles que se arrependem, confessam a Ti os seus pecados. Pedimos, Senhor, mais uma vez, para que a Tua presença venha nos envolver, a Tua presença esteja neste ambiente, e mais do que isso, seja encontrada no nosso espírito mais uma vez, e possamos ouvir a Tua voz, compreender a Sua vontade, que possamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. O Senhor se agrade da nossa fé, da nossa oração, do nosso coração, do nosso ser, do nosso serviço, da nossa vida, e que o Espírito Santo possa trabalhar na vida de cada um de acordo com a fé, a entrega, a crença que cada um apresenta. Venha, ó meu Deus, e sopra o Teu Espírito sobre aqueles que Te buscam e venham Te buscar de coração. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40, por favor. Isaías, capítulo 40. Vamos mudar agora o nosso foco. Senhor meu Deus, como eu maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos, o céu azul, cântico feito, estrelas pontilhado, o Teu poder, mostrando a criação. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Quando eu medito, cante com fé, em Teu amor tão grande, Teu Filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo o Seu precioso sangue. Minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, cante para Deus. Quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Curva a sua cabeça, feche os olhos e ore assim em nome de Jesus. E o Espírito Santo nos abençoe e nos dê capacidade para compreender a Sua palavra, em nome de Jesus. Assim seja, graças a Deus, amém? Olhe para mim, depois a gente vai ler aqui o texto um pouquinho longo, mas é muito importante. A maioria de vocês já ouviram,
Esse é aquele capítulo, ou aquele texto que constantemente nós devemos nos lembrar dele. Porque nós precisamos saber lutar. Nós precisamos saber enfrentar as lutas que o mundo apresenta. O objetivo do cristão, seu objetivo principal deve ser sempre a vida eterna na presença de Deus, entrar no reino dos céus. Esse é o objetivo mais importante. Mas nós temos que ter consciência de que enquanto estamos aqui neste mundo, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos aflições, adversidades. Deus permite, não acontece nada sem que seja da permissão de Deus. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita. Então, Deus permite as lutas, Deus permite as adversidades por vários motivos. Você já ouviu falar sobre isso. Mas nós temos que saber lutar e enfrentar as adversidades que surgem na vida. Porque se nós não soubermos lutar, então nós não temos condições de prevalecer sobre elas. É Deus quem dá a vitória, é Deus quem dá a capacidade de enfrentarmos e vencermos as lutas. Mas Ele nos ensina a lutar, Ele nos dá, a palavra dele nos dá direção, conselhos, instruções para que a gente saiba lutar. Quer dizer, nós buscamos, acima de tudo, entrar no reino dos céus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Mas isso não significa que Deus diga: se vira aí, de qualquer maneira, problema seu. Não, a palavra dele nos ensina também a lutar. Se nós, qualquer um, no momento de dificuldade, no momento de adversidade, seja ela qual for, se nós focalizarmos a nossa mente, nosso coração, os nossos olhos espirituais, se nós focalizarmos nas circunstâncias, no problema, na adversidade, é natural que haja um desânimo, que a pessoa venha se prostrar, e às vezes até cristãos perdem a fé, abandonam a fé, porque desanimam. Há cristãos, há pessoas que um dia estiveram na presença de Deus, e muitas das vezes elas perderam esta fé, estão hoje desviadas. Existem outras que dizem assim: eu não me desviei, mas elas não conseguem dar um prosseguimento na vida com Deus. Às vezes elas vão à igreja lá uma vez ou outra, para manter aquela ideia de que elas estão na presença de Deus. Eu fui na igreja 2 meses atrás, 1 mês atrás, 3 meses atrás. Elas estão desviadas. Elas estão desviadas. Aquela ida à igreja uma vez no mês, 2 vezes, daqui a 3 meses, daqui a não sei quanto tempo, é apenas para manter dentro delas uma ideia de que elas continuam na presença de Deus, mas na realidade elas estão caídas espiritualmente, muitas das vezes porque existem aquelas que olharam as circunstâncias, olharam as dificuldades, focalizaram, prestaram atenção, mantiveram a atenção na dificuldade, nas circunstâncias. Elas deram ênfase à dificuldade, às circunstâncias contrárias. E aí, o que acontece? Vem dúvidas, vem desânimo,
desacredita, desanima, mistura algumas situações espirituais, dúvida, medo, com algumas coisas emocionais, e elas às vezes perdem a fé. Você parou de buscar Deus? Eu parei. Por quê? Porque eu desanimei, porque eu enfrentei isso, estou enfrentando aquilo, passei por aquilo. Há pessoas que não conseguem. Existem algumas que uma vez, lá 3 meses, 2 meses, elas aparecem numa igreja para dizer: eu estou com Deus. Existem outras que estão há anos, que elas gostariam, sentem necessidade, às vezes vontade, eu preciso buscar a Deus, eu preciso ir à igreja, eu preciso me voltar para Deus, mas elas não conseguem. Elas estão espiritualmente prostradas, caídas, debilitadas, e sabe-se lá se um dia elas vão conseguir se levantar novamente. Por quê? Existem os casos de pessoas que simplesmente não tiveram a sabedoria, não tiveram a sabedoria para: eu tenho que viver a fé, eu tenho que aprender a lutar, eu tenho que aprender a enfrentar as lutas, eu tenho que seguir as orientações de Deus. Elas não tiveram essa sabedoria e pereceram. Nós temos que ter. Então esse texto, de um modo geral, ele fala de um período, não vou ler todo o capítulo, ele fala de um modo geral dos anos de sofrimento de Israel, e fala do período de cativeiro que eles tiveram que enfrentar. Mas qual é o ponto principal? O ponto principal é Deus ensinando, usando o profeta para ensinar o seu povo, e isso serve para nós, não se resume apenas ao povo de Israel naqueles dias, mas isso serve para nós, para a gente aprender, porque era Deus ensinando o povo: olha, não olhem, não fiquem dando ênfase, não fiquem olhando, observando circunstâncias, dificuldades, adversidade. Vocês têm que aprender a levantar ao alto os olhos e focalizar na minha grandeza. O que significa isso? Que nós seremos meio que fanáticos e nós vamos fingir que não tem problema, que não tem luta, que não temos adversidades a enfrentar? Não é isso. É ter a sabedoria para entender: tem aqui adversidades, lutas, circunstâncias contrárias, estou enfrentando a adversidade, mas eu preciso olhar para o lugar certo, eu preciso manter os meus olhos espirituais, acima de tudo, no lugar certo. Por quê? Porque aquilo seria fundamental para que ele se mantivesse de pé até que Deus se manifestasse na vida deles. Então eu vou ler aqui devagar os pontos mais importantes. Preste atenção, não durma, porque dormindo na hora da pregação, eu tenho certeza que não vai acontecer nada na sua vida. Você não vai vir com fé nenhuma dormindo. Diz assim, Isaías 40, versículo 12. O que o profeta fez? O profeta falou com o povo. Olha para mim um pouquinho só, para você entender. Então você imagina o povo vivendo momentos dificílimos, mas Deus havia prometido abençoá-los, mas o momento era difícil. E o que houve com esse povo? Esse povo ficava olhando só para dificuldades, adversidade. Então o profeta começa para falar, mostrar para eles que haveria uma reconstrução de tudo. O profeta começa a chamar a atenção deles para a grandeza de Deus, e diz assim, versículo 12: quem na concha, você considera a concha isso aqui, ó, é como se isso aqui, quem na concha
de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Olhe para mim, por favor. O planeta Terra, olhe para mim, esse planeta que nós vivemos, se eu não me engano, se eu não estiver errado, parece que 80% é água. A Bíblia diz que Deus, na concha, isso aqui, na concha da mão, Ele tomou todas as águas dos oceanos. Ele é tão grande que Ele pode pôr na concha da mão as águas dos oceanos. E mediu a palmos os céus. Depois Ele faz a outra interrogação ao povo, dizendo: quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele tomou o conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações, são quase 200, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Amém? Então olhe para mim. Então Deus é como, olhe para mim, é como se o povo que crê em Deus, que conhece esse Deus, está vivendo um momento difícil, mas eles estão vidrados, olhando o tempo todo para as dificuldades que estão na frente deles. E isso acontece com muitas pessoas. Esse povo vai desanimando, só olhando para a dificuldade, enfatizando o problema, enfatizando as impossibilidades, enfatizando a situação dele. E vão desanimando, aí vem o profeta e fala assim: vamos, como quem diz, vamos olhar para o lado certo, para o lugar certo. Vamos olhar para Deus. E ele começa a falar de Deus. Quem é Deus? Ele fala da majestade de Deus. Ó, esse Deus mediu, colocou na concha da mão os oceanos. Esse Deus mediu a palmos os céus. Esse Deus precisou de conselho de alguém para ter compreensão. Esse Deus, ele vai falando de Deus. Chega um ponto que ele diz: todas as nações, quase 200, são consideradas por Deus. Deus é tão grande que todas as nações são comparadas a um pingo que cai do balde. Então você enche um balde e deixa cair um pingo de água. Deus é tão grande que, na sua visão, ele vê todas as nações como um pingo que cai de um balde. As ilhas, é bom que a gente lembre que as montanhas mais altas que existem, elas estão abaixo das águas. As montanhas mais altas, elas estão debaixo das águas. A gente não consegue ver. Deus vê as ilhas, e existem ilhas com montanhas altíssimas que são visíveis. As ilhas, diante da visão de Deus, elas são como um pó fino que se levantou. É como um pó fino que se levanta. Depois ele diz, versículo 16: nem todo o Líbano é um país, hoje não, atualmente não, mas naquela época o Líbano tinha uma floresta gigantesca. Então ele diz: nem todo o Líbano basta para queimar
nem de seus animais para o holocausto. Se precisasse fazer o holocausto como era feito no Antigo Testamento, pega-se todos os animais de lá. Não é suficiente fazer o holocausto para Deus. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não auxilia. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Nem vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele, Deus, é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores somos nós. Agora quase que, se eu não me engano, quase 8 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas. Os seus moradores são como gafanhotos. Ele é quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então, existe o primeiro céu, que é esse céu que a gente vê. Existe o segundo céu lá, que já saiu dessa atmosfera. E existe o terceiro céu onde Deus habita. Esse Deus, ele é tão grande que ele pode fazer com que desenrolar esses céus como se fosse uma tenda. Versículo 23, é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se seca quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem comparareis? A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Deus está falando com este povo, usando o profeta. Olhe para mim, falando com este povo que está para baixo, olhando dificuldades, desanimados, prostrados, desacreditados. Ele está falando com esse povo. Vocês estão olhando os problemas de vocês, para as dificuldades de vocês, para as impossibilidades de vocês estão aí prostrados, caídos, desanimados, e estão deixando de olhar para mim, um Deus absolutamente grande e poderoso. E isso acontece. Isso acontece. Você pode vir aqui, orar, tem a sua fé, está buscando a Deus, mas se você, qualquer um, começar a focalizar problema, dificuldade, possibilidade, vem dúvida, vem medo do presente, medo do futuro, desânimo daqui, desânimo de lá, daqui a pouco você vai agir como se Deus não fosse nada. Você vai se proceder como se Deus fosse uma coisa insignificante, não tem nenhuma força, nenhum poder. Quer dizer, esquece da grandeza desse Deus, porque focalizou onde não deveria. Levantai, esse é o conselho, levantai ao alto os olhos. Quer dizer, muda a direção para onde você está olhando. Estou olhando para problema, possibilidade, dificuldade, adversidades. Cara, estou olhando para baixo. Levanta o alto, os olhos. Que isso significa o quê? Eu tenho que parar de olhar aqui para as circunstâncias, dificuldades, impossibilidades. Eu tenho que olhar para o alto. Quando falo olhar para o alto, o Espírito Santo está querendo dizer: focalize em Deus, focaliza
na grandeza de Deus. Preste atenção na grandeza de Deus, no poder que Deus tem. Olha para esse Deus. Ah, o bispo, mas ele é espírito e verdade. Os nossos olhos físicos não vê, evidentemente, não vemos. Nem teríamos condições, na nossa condição natural, nesse corpo físico, nem teríamos condições de ver Deus e permanecermos vivos. Não temos condições, não teríamos condições. Então, como é que a gente olha para Deus? Lembra da sua grandeza? Lembra do seu poder? Lembra da sua criação? Lembra do que ele fez? Lembra do que ele realizou? Lembra dessa palavra? Lembra assim, esse Deus que eu estou buscando, seguindo, ele é tão grande que ele pode pôr na concha da mão as águas dos oceanos. Deus é tão grande que ele tem o poder para sentar-se sobre a redondeza da terra. Deus é tão grande que as ilhas são como um pó fino que se levanta. Deus é tão grande que todas as nações, quase 200, elas são como um pingo que cai do barro. Caramba, o que é o meu problema? O que são os meus problemas, as minhas impossibilidades, as minhas adversidades diante de um Deus tão grande como esse? Aí, quando a pessoa faz isso, ela fala, caramba, eu estava olhando para baixo, eu estava enxergando só as circunstâncias aqui, vejo. Quando você olha, focaliza a sua atenção, o seu coração, seus olhos espirituais, acima de tudo, na grandeza de Deus, a sua fé se renova. Você vai olhar para o seu problema e dizer, pô, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Deus, uma ordemzinha que ele der, isso aqui muda, essa situação se transforma. Isso aqui, né? Então estava sendo consumido espiritualmente e emocionalmente por uma situação, por um problema, por uma adversidade. Quando você diz, não, eu vou levantar ao alto os olhos e ver quem criou todas as coisas. Aí o que acontece? Você entende que as impossibilidades aqui, as circunstâncias aqui, por maiores que sejam aos olhos humanos, elas não são nada. Isso é sabedoria. Isso é aprender a lutar. Isso é aprender a lutar. Isso é como passar por uma tempestade, mas passar de pé. Uma tempestade, mas eu aprendi a passar no meio da tempestade de pé. A tempestade não me arrastou, não me arruinou, não me jogou no chão. Sabedoria. O que Deus estava querendo mostrar para esse povo é que eles tendo um Deus tão grande, eles estavam para baixo, prostrados, caídos, desanimados. Por quê? Porque eles estavam focalizando no lugar errado, aonde não devia focalizar. E o profeta agora está dizendo, pô, vocês estão olhando para o lugar errado. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou todas essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, nenhuma delas só vem faltar. Existem mais, isso aqui os cientistas conseguiram descobrir até agora, existem mais de 100 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem lá o seu sistema. E cada galáxia tem bilhões de estrelas. Bilhões, a gente não consegue nem, a nossa mente não consegue entender. Calcula-se mais de 7 trilhões. Esse cálculo aí é um negócio difícil para a gente conseguir entender. Porque diz os cientistas que 7 trilhão, para você calcular ou escrever, você precisa colocar 21 zeros na frente do algarismo. Então, não dá
para a gente conseguir compreender. Acredita-se que há mais estrelas nos céus do que areia na praia do mar. Pega todas as praias, todo mundo, calcula-se os grãos de areia, não dá. Assim também não se consegue calcular o número de estrelas que existe nesse universo. Não dá, é impossível. Nem a nossa mente consegue pegar essa coisa, não consegue. A olho nu, dizem os cientistas que a gente consegue a olho nu. Aqui na cidade não vai, num lugar assim não vai. A olho nu você consegue ver 5.000 estrelas, a olho nu. O lugar onde eu consegui ver mais estrelas, coisa extraordinária, foi quando eu estive lá no Monte Sinai em 2011, fui lá orar por igreja. Então o Monte Sinai, 6.000 metros de altitude. Então você demora, se não ficar parando, se você aguentar, demora 6 horas para chegar lá em cima. Sai meia-noite, chegando lá em cima, 6 da manhã. Lá, no Monte Sinai, um lugar desse, um lugar muito deserto, um lugar alto, aí você, a gente vê tanta estrela que a gente fica assim, meio que negócio extraordinário demais. Mesmo assim, a olho nu a gente consegue ver 5.000 estrelas, diz os cientistas. Não é o que estou dizendo, não. São dados científicos, 5.000 estrelas. Bom, mas existem 100 bilhões, mais de 100 bilhões de galáxias. E cada uma delas tem não sei quantos bilhões de estrelas. A Bíblia diz que Deus é aquele que dá ordens às estrelas. E todas elas são bem contadas. E quando Ele chama pelo nome, cada uma delas tem um nome, diz a Bíblia, eu creio nisso. Quando Ele chama, cada uma delas voltam, e elas não deixam de voltar. Ou seja, elas são movimentadas. Deus tem o poder para movimentar todas elas. E quando Ele chama, nenhuma delas vem a faltar, diz a Bíblia. Por quê? Por ser Ele grande em força e forte em poder. Aí a pessoa diz, maravilha, que coisa grande, que coisa extraordinária. É. Mas eu pergunto, por que se desanima? Por que se prostra? Por que se abate? Existem aqueles que até entram numa depressão. E existe depressão por causa de pecado. A Bíblia ensina isso. Pecou, entra numa depressão por causa de pecado. Aconteceu com Davi, está lá, Salmo 32. Existe depressão que ocorre por causa de um problema orgânico. Um problema no organismo da pessoa que gera uma depressão. Às vezes tem mulher que pós-parto ela entra em depressão, uma mudança que houve no organismo dela, ela pode ter uma depressão, tem problema orgânico que leva à depressão. Mas tem muita gente que entra na depressão. Por quê? Porque olha o problema, olha aqui, dificuldade, circunstância, medo, se preocupa, ansiedade, desânimo, faz um pacote e vira uma depressão. Às vezes está prostrada. Por quê? Porque está olhando as circunstâncias, porque está olhando o problema, porque está olhando para as impossibilidades, porque está olhando para as adversidades. O que tem que se fazer? Nós precisamos levantar ao alto os olhos e olhar para quem? Grandeza de Deus. Não significa você vai literalmente andar pela rua olhando para cima. Não é isso. Você vai dar uma cabeçada no primeiro poste que tiver. Não é isso. Isso é uma orientação espiritual, onde a gente deve focar. Problemas, circunstâncias, adversidade. Às vezes o cristão está estourando,
não aconteceu ainda, acho que não vai acontecer nada, desanima, dúvida, acho que vai ser assim mesmo, nunca vai mudar, passou um tempo, não vai acontecer, não sei o quê, duvida, desanima e se prostra. Você fala, você crê que Deus está com você? A pessoa diz, eu creio. E de fato, Deus está com aquela pessoa. Mas por que ela está no chão? Por que o pneu arriou? Está com o pneu arriado? Porque olhando circunstâncias. Eu não posso fazer isso com você, ninguém pode fazer isso com você. Isso é individual. Todos enfrentam lutas, todos enfrentam adversidade. Mesmo que você esteja caminhando bem com Deus, sendo fiel a Deus, honrando a Deus, você vai passar por lutas. É claro que na sua condição, estando bem com Deus, você tem uma segurança de que você vai vencer aquilo, porque você está caminhando com Deus. É mais fácil do que aqueles que estão capengando na fé. Mas, mesmo você estando numa condição de alguém que está agradando a Deus, se você olhar aqui o problema, focalizou, deu atenção, deu ênfase, olhou, prestou atenção, como se aquilo vai virar uma montanha na sua frente. E Deus vai se tornar uma mosquinha para você. Você vai começar a pensar que essa mosquinha, Deus agora é como uma mosquinha. Essa mosquinha não pode derrubar a minha muralha, a minha montanha. E não é nada disso. Ele continua Deus, poderoso, está acima de tudo. Todo o universo está debaixo do seu controle, do seu domínio. O universo, não sei se existe, acredito que não. Mas se alguém tentasse percorrer o universo, dizem os cientistas, se alguém tentasse percorrer todo o universo, toda a extensão do universo, e houvesse uma nave, acho que não existe, que fizesse esse trajeto na velocidade da luz. A velocidade da luz não é uma lâmpada velha. Acende ali uma lâmpada nova. A velocidade da luz é um cálculo que se faz com a velocidade maior que existe. Não existe nada mais rápido do que a velocidade da luz. Então, quando se fala, a Lua está não sei quantos quilômetros da Terra, ou planeta tal, melhor dizendo, um planeta tal tem que levar um ano na velocidade da luz. Para chegar lá naquele planeta, vai ter que viajar nessa velocidade da luz. Um ano-luz significa uma viagem que vai durar um ano, mas ela tem que ir na velocidade da luz. Se fosse percorrer o universo, precisaria viajar 156 bilhões de anos na velocidade da luz. Um negócio assim que é difícil a gente absorver bem. Então você imagina aqui, se o universo tivesse essa extensão aqui, vamos supor que seja aqui, para a gente percorrer esse universo aqui, na velocidade da luz, nós iríamos gastar 156 bilhões de anos na velocidade da luz. Um negócio assim que a gente não consegue compreender muito bem. Compreende, mas é muita coisa. Não é que nós somos burros, não, mas é muita coisa para a gente compreender. Então, Deus, Ele criou todo esse universo com o poder da sua palavra. Ele foi criando todas as coisas. Essas 7 trilhões, sabe? Um cálculo louquíssimo. Um sextrilhão tem que botar o número 1
e 21 zeros atrás para calcular essa coisa de sextilhões. Calcula-se, tem 10 sextilhões de estrelas no universo. Até hoje, o que os cientistas conseguiram calcular. Deus, Ele dá ordem a todas elas. Todas elas saem bem contadas e Ele chama pelo nome e nenhuma falta. Nenhuma vem faltar. Por ser Ele grande, força e forte o poder. Mesmo assim, às vezes o cristão, ele se prostra. Versículo 26, para a gente terminar e orar. Levantai. Eu não posso fazer isso por você. Ninguém pode. Quem pode fazer isso por você é você. Você tem que falar assim: opa, eu vou parar de ficar olhando para baixo, para as circunstâncias, eu vou olhar para a grandeza de Deus. Quem pode fazer isso por você? Só você. Eu não posso fazer por você. Ninguém pode fazer por mim. É individual. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, e por ser ele grande força e forte poder, nenhuma só vem faltar. Por que dizes? Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Por que vocês falam isso? Olhe para mim, por favor. Por quê? Porque o povo, desanimado, prostrado, diz assim: pô, Deus não está nem olhando para a gente, Deus não está nem aí para o nosso problema, Deus não está nem vendo a gente, Deus não está nem ouvindo a gente. Então, o profeta fez uma interrogação para esse povo: por que vocês dizem isso? Por que vocês dizem que o caminho de vocês está encoberto diante de Deus? Por que vocês fazem isso? Por quê? Porque não é assim que caminha, que pensa, que às vezes fala uma pessoa prostrada, desanimada, cheia de dúvida, de incerteza, olhando para as impossibilidades, Deus não está nem me ouvindo, Deus não está nem aí, Deus nem olha para o meu problema. Como é que não olha? Como é que Deus não vê? Como é que Deus, esse Deus tão grande, o seu caminho está encoberto diante dele? Claro que não está. Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue à nossa língua ou à nossa boca, depende da tradução, antes que a palavra chegue na nossa boca, ele já sabe o que nós vamos falar. Está escrito isso lá no Salmo 119, se não me engano. Antes que a palavra chegue na nossa boca, ele já sabe o que vamos falar. Então, vou repetir: por que, versículo 27, por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Vocês não sabem? Não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, e os moços e exaustos caem. Mas os que esperam, ou seja, aqueles que põem a esperança no Senhor, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam e não se fatigam. Amém? Então, o que tem que fazer? Sabedoria. Qual o nosso objetivo? Nosso objetivo principal: entrar no reino dos céus. Isso tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. As lutas existem aonde? Lá? Não, lá não haverá. Lá não haverá choro, pranto, sofrimento, motivo de tristeza, nada disso. As lutas estão aqui neste mundo. Então, aqui neste mundo, eu tenho que ter sabedoria. Sou cristão, eu tenho que ter sabedoria espiritual para saber lutar. Eu tenho que agradar a Deus, obedecer a Deus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus, ser fiel a Deus. Mas eu tenho que saber lutar. Não posso ficar aqui igual um cara meio perdido, como as pessoas dizem, o cego no tiroteio, eu não sei para onde corro, não sei para onde eu vou. Não, eu tenho que saber lutar. E uma das orientações importantes
para que a gente saiba lutar e permaneça de pé, é focalizar na grandeza de Deus. Então, em vez de olhar para baixo, olhe para a grandeza de Deus. Pense nessas coisas. Constantemente eu pego esse texto da Bíblia e penso, caramba, Deus é tão grande. Todas essas estrelas, Ele, quando quer, Ele pode mandá-las, todas elas ir, pelo nome Ele volta, e elas voltam. Deus é tão grande que as quase 200 nações, do pingo que cai de um balde, caramba. Quando você pensa nisso, focaliza nisso, medita nisso, mantém essa visão da grandeza de Deus dentro de você, você vai olhar diferente dos seus problemas. Aí você vai ver, esse problema não é nada. A sua oração, ela será feita com uma convicção. Você vai falar com Deus crendo em alguém absolutamente grande, poderoso, para resolver, mudar uma coisa que é insignificante. É diferente. É diferente quando você ora, aí você está prostrado, desanimado, dúvidas, incredulidade, você está pensando que Deus é uma mosquinha, e você está olhando para os seus problemas como uma montanha gigantesca. Você fala com Deus, é a mesma coisa que pedir para uma mosquinha derrubar uma montanha. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Essa oração, com esse tipo de visão de fé, não é fé. Ela não vai trazer respostas. Então nós vamos orar. Você tem que trabalhar isso dentro de você. Você tem que trabalhar. Tem que trabalhar isso dentro de você constantemente. Não precisa andar na rua olhando para o alto. É o espiritual. Se precisar para ajudar, lá na minha casa lá tem um quintal, ou sei lá, eu moro num apartamento, está para meia-noite lá. Vai lá. Não precisa falar nada com ninguém. Vai lá fora, dá uma disfarçada. Olha para as estrelas, não vai ver muitas, porque tem iluminação aqui, fica difícil, mas você vai ver um pouco, pelo menos você olha assim, opa, Deus é muito grande. Se precisar fazer isso antes de dormir, vai, é terapia, não sei, você vai lá e faz. É melhor que o remédio, às vezes. Eu tenho que fazer. Deixa eu ler aqui rápido para terminar. Gênesis 15. Abraão estava já há quase 25 anos esperando. Vamos botar, passaram-se mais de 15 anos. Deus prometeu que ele ia gerar um filho com a esposa dele, e ela era estéril, avançada de idade, ele também. Passaram muitos anos e não aconteceu. Abraão estava num momento assim que, será que não vai acontecer nada? Gênesis 15, vamos rápido, por favor. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, ainda era chamado Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, não temas, porque ele veio de uma guerra contra vários inimigos, ele foi resgatar logo o seu sobrinho, né? Ele estava meio preocupado, se esses inimigos aí vão voltar e vão me pegar. Deus falou: não temas, eu sou o teu escudo, quer dizer, eu que te protejo. O teu galardão, a tua recompensa será sobremodo grande, você vai ter uma recompensa muito grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que haverás de me dar se eu continuo sem filhos? Quer dizer, eu sou um homem rico, um homem que tem prosperidade, um homem que tem sido vitorioso em muita coisa, mas eu continuo sem filhos. Quer dizer, aquele maior sonho não aconteceu. E o herdeiro da minha casa será o Damasceno do exército, era o seu empregado. Se eu morrer, quem vai ficar de herdeiro é o meu empregado, porque não tinha acontecido ainda aquele milagre. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo, Deus respondeu logo. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti. Quer dizer, você está pensando errado. O teu herdeiro vai ser como eu prometi, aquele que vai ser gerado de ti, não vai ser o teu empregado. Então,
o conduziu até fora. Abraão estava dentro de uma tenda. Deus mandou ele sair. E disse: olha para os céus. Olha para os céus. E conta as estrelas, se é que podes. Não dá para contar estrelas. Assim será a tua posteridade. Deus, olhe para mim, por favor. Abraão está lá dentro da tenda, falando com Deus, Deus falando com ele, falando com Deus. Não aconteceu nada, do jeito. Vem para fora. Mandou ele sair da tenda. Pô, imagina lá, naquele lugar lá deserto, né? Aí Deus fala: olha para o céu. Olhou para o céu. Quantas estrelas você pode? Você tem condição de uma, duas? Não dá. Assim será a tua posteridade. Assim como não se pôde contar as estrelas, não se poderá contar a tua posteridade. Deus fez um milagre na vida dele, da esposa. E gerou um filho. Através daquele filho, gerou-se uma nação. Através daquela nação veio Jesus. E todo aquele que crê em Jesus, espiritualmente se torna um descendente de Abraão. Dá para contar? Não dá. Quantos morreram crendo em Jesus? Quantos estão vivos crendo em Jesus? Quantos irão nascer e crerão em Jesus? Dá para contar a posteridade de Abraão? Não, não dá. Não dá. Espiritualmente nós nos tornamos descendentes dele por causa da fé em Jesus. Então Deus cumpriu, mas ele teve que naquele dia, de certa forma, vá com a terapia, viu, Abraão? Sai da tua tenda, está ali prostrado, olha para o céu. Não dá para contar. Então vamos orar. Deu para entender assim, não? Vamos falar com Deus. Fique de pé, feche os olhos. Vamos buscar a Deus. Por favor. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo para salvar, na cruz perdendo o seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta. Então minha alma canta-te, Senhor. O grande és tu. O grande és tu. O grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. O grande és tu. Feche os olhos. Fale com Deus. Se você tem olhado para baixo, para as circunstâncias, tem enfatizado as lutas, impossibilidades, dificuldades, e tem se esquecido da grandeza deste Deus, da sua majestade, deste Deus que ordena as estrelas e todas elas saem bem contadas, e quando Ele chama cada uma delas pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. Você precisa dizer: Deus, me perdoa, eu deixei de olhar para a tua grandeza, eu olhei para as circunstâncias desta vida, deste mundo, que são tão insignificantes diante da sua grandeza. Eu quero, a partir de hoje, mudar. Eu quero pensar na tua grandeza, olhar para a tua grandeza, lembrar da tua majestade, lembrar do teu poder, lembrar de tudo que o Senhor fez, criou,
lembrar da tua grandeza. O Espírito Santo há de lhe ajudar. O Espírito Santo há de lhe abençoar. Porque assim como um dia o profeta foi usado por Deus para dizer ao povo: levantai ao alto os olhos e vede quem criou todas essas coisas. O Espírito Santo está trabalhando também hoje para falar aos corações que devemos focalizar em Deus, que devemos focalizar na sua grandeza, na sua força, na sua majestade, no seu poder, e não nas circunstâncias. Ó Espírito Santo, constantemente precisamos nos lembrar e olhar para a tua grandeza e para o teu poder. Constantemente precisamos lembrar que o Deus que buscamos, servimos, criou todas as coisas, criou este universo com milhões e milhões e milhões, bilhões de galáxias. Este Deus que tem o poder para colocar na concha da mão as águas dos oceanos. Venha, Espírito Santo, escute a nossa oração mais uma vez. Escute a oração, meu Pai, daqueles que entraram aqui prostrados, daqueles que entraram aqui olhando circunstâncias, olhando para baixo, desanimados, como se o Senhor fosse insignificante e suas lutas fossem como montanhas intransponíveis. Levanta, Senhor, esta pessoa e a faça se conscientizar de que o Senhor é muito grande, de que o Senhor é muito grande, de que o Senhor criou o universo, não apenas este planeta em que vivemos, mas tu criaste todas as coisas e está acima do contexto deste universo. O Senhor é o Deus que pode assentar-se sobre a redondeza da terra. É o Deus que vê quase 8 bilhões de seres humanos como se fossem gafanhotos pequeninos. Oh, meu Deus, levanta aqueles que precisam se levantar. Renova, Senhor, ainda mais as forças daqueles que têm olhado para a tua grandeza e para o teu poder. Levanta, Senhor, quem chegou aqui prostrado, abatido, e conceda-lhes forças. Está, Senhor, escrito que quem põe em ti a esperança tem as forças renovadas, conseguem caminhar, correr, não se cansam, não se fatigam, espiritualmente se mantêm firmes e fortes. Oh, nós te glorificamos, nós engrandecemos o Senhor. Tu és o nosso Deus, criaste todas as coisas. O que são as lutas, o que são as impossibilidades, o que são as adversidades, diante de um Deus tão grande, diante
de um Deus tão poderoso, diante de um Deus que está acima dos altos céus. Nós te glorificamos. Agradeça, adore, exalte a Deus, receba a sua presença, receba a sua força. Lembre-se que quem põe nele a esperança tem as forças renovadas, sobe com asas como águia. Aleluia. Oh, engrandecido seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Levantai ao alto e veja quem criou todas essas coisas. Aleluia, nós te adoramos. Tu és o nosso Deus. A nossa alma te engrandece, engrandece o Senhor. Bendito e exaltado seja o nosso Deus. Aleluia, exaltado seja o nosso Deus. Aleluia. Grande é o Senhor e motivo de louvor. Cante, adora. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a é o Senhor que nos fez da vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome e agradecer-te por tua em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Teu nome engrandecer e agradecer-te por nome em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Agradeça a Deus, adore a Deus, faça aquilo que você sente, entende, diga aquilo que você entende que precisa dizer para Deus. Se você precisa se levantar, peça a Ele ajuda. Se você tem posto nele a sua esperança, adore-o, agradeça. Se você deseja se firmar com Deus porque não conseguia, proponha no seu coração e peça ajuda dele. Se você deseja o batismo do Espírito Santo, você nasceu de Deus e tem feito a sua vontade, adore, busque esse batismo. Você que é batizado no Espírito Santo, adore também. Fale em outras línguas, adore em outras línguas, fale com ele em outras línguas, para que haja edificação espiritual. Nós te glorificamos, meu Deus. Exaltado seja o nosso Deus, digno é o nosso Deus. Nós te exaltamos,
Nós engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor não abandona, não despreza, não rejeita aqueles que se voltam para ti. Não há motivos para dizer o nosso caminho está encoberto ao Senhor, porque o Senhor está com aqueles que estão voltados para ti. Erguemos as nossas mãos aos céus para glorificá-lo. Receba o Espírito Santo, receba a presença de Deus. Adore a Deus, glorifique a Deus. Se tem batismo no Espírito Santo, adore em outras línguas para que haja edificação espiritual. Sim, nós te adoramos. Nós te adoramos, e que o Espírito Santo venha ensinar a todos, levantar ao alto os olhos, olhar para a sua grandeza, olhar para o seu poder. Nós te adoramos de todo o nosso coração, aleluia. Engrandecido seja o nosso Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Agradecer-te por toda a nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és Deus. Só tu és o Deus eterno. Sou Sobre toda a terra estéril. Diga em nome de Jesus, nós te agradecemos, e que os nossos olhos espirituais estejam focados no Senhor e na sua grandeza, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus.